Muito obrigado, secretário, pela sua participação. Uma ginástica aqui, uma manobra para a gente falar com os prefeitos, enfim, e também com o secretário. Bom dia, muito obrigado aqui pelo respeito com o Jornal da Mix. Bom dia, é um prazer falar com vocês aqui hoje, nessa manhã de sexta-feira, com tantos desafios aí pela frente. Muito bem, tem algumas perguntas aqui que eu acho bem bacana, mas antes da pergunta, perguntar ao senhor, secretário, a respeito desse contrato. Isso viralizou, enfim, e as pessoas, quando nós falamos aqui também no Jornal da Mix, questionaram através de mensagens, como assim um contrato escrito em chinês? Já despertou aquela curiosidade, ou seja, a Itapemirim está com parceria com a China para comandar o transporte ou administrar o transporte coletivo de São José dos Campos, e o senhor pode tirar essa dúvida dos nossos ouvintes. Realmente foi apresentada uma documentação, que indicada por eles como se fosse um contrato de compra, e na verdade a gente fez a avaliação e não é isso que está sendo apresentado. Na verdade, existe um contrato que está todo em chinês, isso inclusive em desacordo com o edital. Toda a documentação que não está em português brasileiro, ela deve vir acompanhada de uma tradução juramentada, para a gente atestar a validade dessa documentação. Então esse documento em chinês, que eu não vou nem chamar de contrato, porque a gente não conseguiu nem ler esse documento, ele não faz referência a Itapemirim, não tem nenhum local dele lá escrito Itapemirim. E aí a Itapemirim apresentou um outro documento, de uma empresa de representação que fica no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: olha, eu me comprometo a intermediar a compra, essa empresa se compromete a intermediar a compra de ônibus na China dessa suposta empresa que é fornecedora dos veículos, e a Itapemirim, desde que a Itapemirim abra uma conta bancária numa agência, num banco internacional e tal. Então é uma espécie de compromisso de avançar com negociações com o intermediário. Então isso não está sendo aceito pela prefeitura. A gente finalizou ontem à noite essa análise. Não é um documento válido, ele está em desacordo com o que determina a legislação e o próprio edital de concessão, fora as questões técnicas, que eu acho que eu não preciso nem entrar nessa seara, porque o próprio documento já não é válido. Então as questões técnicas divergentes que estão nele, por exemplo, a quantidade de veículos está em desacordo com o edital, o tipo do veículo apresentado nesse suposto contrato está em desacordo com o edital. Então realmente é uma documentação que não vai ser aceita, e a gente caminha agora realmente para a rescisão contratual com a Itapemirim. Bom, isso já ficou definido ontem então, secretário? Vai haver a rescisão contratual com a Itapemirim, que teria ganhado aí a licitação, ganho a licitação e agora permanece a anterior e abre uma nova licitação, é isso? Isso, exatamente. Agora a gente avança com os procedimentos de rescisão contratual, para a gente não ter nenhum tipo de vínculo mais contratual com a Itapemirim, e aí isso nos permite lançar uma nova licitação para a contratação de uma nova empresa. E aí a gente está fazendo aí algumas revisões no edital para ver se a gente consegue atrair mais empresas, empresas sérias dessa vez aí nessa próxima rodada. Jesse. A pergunta é a seguinte: a Itapemirim vai ter que pagar alguma multa para a prefeitura de São José dos Campos com a rescisão desse contrato ou não? É um segundo desdobramento, A gente tem aí a rescisão contratual, que é um processo específico. Definindo a rescisão contratual, a gente abre um processo de penalidade. Então tem todo o trâmite, para a empresa se defender, tudo conforme a lei, mas pode sim ocorrer basicamente são três conjuntos de penalidades. Um é advertência, multa contratual, e aí você tem várias graduações de multa. Isso é uma análise jurídica mais profunda que precisa ser feita, e até o impedimento de contratação com o poder público por 2 anos, essa é a pena máxima. Além da multa, elas podem ocorrer de forma concomitante, ou seja, ele pode ter que pagar a multa e ainda ficar 2 anos sem poder contratar com o poder público. Ou seja, a situação da Itapemirim já não andava boa, vai ficar ainda um pouco mais complicado por conta dessa licitação, que seria colocar o nariz fora d'água. Mas se tem algum imbróglio, algo irregular no contrato, enfim. Então, pelo que eu analisei aqui, tá meio bagunçado isso, Tem uma empresa do Rio sendo fiador da Itapemirim, garantindo que vai comprar os ônibus da China,
E São José não pode entrar numa roubada dessa aí, vulgarmente falando, porque a população precisa ter os ônibus funcionando e a prefeitura precisa andar certo como sempre andou até hoje. Tem aqui, secretário, o nosso ouvinte Luciano, ele fez aqui uma colocação e serve também para o próximo contrato aí, né? Para a próxima licitação e quem ganhar a licitação. Existe no contrato uma cláusula que cobra, exija, né? Ônibus grandes circulando na região, principalmente a região de maior demanda. Vamos ouvir aqui o nosso ouvinte que me enviou uma mensagem aqui falando a respeito disso. Opa, bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes aí da Mix FM aí, uma ótima manhã de sexta-feira a todos vocês aí. Tony, eu gostaria de saber do secretário aí, assim que as empresas, né, as 3 empresas chegaram para operar em São José dos Campos, acho que em 2008 ou 2009, não recordo direito, todas elas trouxeram ônibus de grande e médio porte, né, que é o tradicional. Porém, agora nesses últimos 2 anos aí, a Joseense e a Maringá, né, trouxeram uns ônibus bem menores para estar operando as linhas. Eu vou citar só algumas linhas aqui que são as maiores aqui de São José, né, para quem usa o transporte urbano sabe. A Joseense, né, a linha Centro Novo Horizonte, Centro Santo Inês e Centro Galo Branco, que era operado por ônibus grandes, né? E os de médio porte, que também supria aí o transporte da população. Porém, nesse último ano aí, trouxeram uns ônibus bem menores, né? Para operar nessas linhas de grande porte, que era operado por ônibus maiores, né? Eu não tô falando os articulados, não tô falando esses carros, não. Tô falando os ônibus tradicionais mesmo. E agora estão operando com esses ônibus menores só porque tipo, venceu a licitação, venceu o contrato. É a pergunta do ouvinte Luciano, não sei se o senhor conseguiu ouvir. Consegui sim. A gente está passando por uma fase de adaptação e a questão do Covid interferiu muito na quantidade de passageiros, na operação em si. Então sim, foram ônibus novos que foram trazidos, mas eles são no que a gente chama de modelo convencional, que ele é um modelo de 11,30 metros. Para a nova licitação, respondendo a pergunta aí do nosso ouvinte, para a nova licitação a gente vai ter ônibus super articulados, que são aqueles de 21 metros. Sim. Os nossos que a gente tem hoje são 18 metros articulados, então ele é um pouco maior, por isso que a gente chama. A exigência do novo contrato são ônibus maiores, então. Isso, exatamente. Aí a gente tem um modelo que a gente chama de padrão, que são ônibus de 12,5 metros, então são bem maiores que esse que ele está se referindo de 11,30, e a gente ainda vai ter vans e micro-ônibus. Então, isso também foi uma coisa que foi desatendida por parte da Itapemirim, porque ela apresentou só um modelo de ônibus, esse convencional um pouquinho menor que o nosso ouvinte aí está falando. Isso é bacana a gente já discutir essa questão, que já tira todas as dúvidas quando os ônibus chegarem. Bom, isso não tem absolutamente nada a ver com a linha verde, não é, secretário? A linha verde são ônibus próprios, né, da prefeitura, enfim, é um outro sistema de transporte coletivo e outra administração também, né? Isso, a linha verde a gente optou por a prefeitura fazer o investimento, a gente conseguiu alguns recursos, por exemplo, vindos da Zona Azul, e a linha verde ela pode entrar em operação com os novos operadores, né? Essa era a ideia inicial, a Itapemirim entrando, ela assumiria a linha verde, mas ela também pode ser operada pelos atuais operadores, né? A gente está em tratativa também com relação a essa possibilidade, ou ainda uma terceira opção é ter uma operação própria pela prefeitura. De qualquer forma, acho que o recado para a população, Tony, é que o sistema atual de transporte coletivo tem os contratos vigentes até outubro desse ano, então o sistema de transporte público da cidade está garantido para a população, e assim que a gente concluir as obras da linha verde, como a gente pensou no modelo flexível de operação, a gente garante também a operação da linha verde, independente do que aconteça com essa rescisão contratual e uma nova licitação. Bom, tem uma pergunta aqui, né, do nosso ouvinte. O José Ricardo, ele pergunta o seguinte: Tony, eu trabalho com transporte escolar e eu ouvi o secretário falando aí no Jornal da Mix
a respeito de uma trégua para a gente no tocante à vistoria das vans, né? Algumas estão vencendo, enfim, que vencendo o prazo, né? Ou seja, o tempo de uso das vans vão prorrogar para mais um ano, pelo que eu vi o secretário falando. Estou fazendo um resumo do que ele disse aqui, que o texto dele é grande. E a outra pergunta dele, na verdade, seria: e para nós que as nossas vans não estão vencendo, ele vai também dar um ano de vistoria para a gente poder tirar o nariz para fora d'água, como você disse? Não, a princípio não. O que a gente está fazendo é aquelas vans que venceram no ano passado e estão vencendo esse ano, a gente suspendeu a exigência relativa à idade máxima da frota. Então a ideia é que a gente passe por esse período, né, de 22 em recuperação, para que em 2023 esteja tudo dentro de uma normalidade. Então, por enquanto, para esses que ainda não venceram, o procedimento continua o mesmo, né? O ano que vem, quando eles forem renovar o alvará, aí vai realmente precisar trocar o veículo e atualizar o ano. Muito bem, Jesse. A pergunta é a seguinte: quando a licitação vai estar na praça novamente aí para as empresas que quiserem concorrer ao transporte coletivo de São José dos Campos possam fazer, Paulo? Nossa ideia, ainda na primeira quinzena de fevereiro, já está publicando essa nova licitação. Agora, o que acontece agora, no dia de hoje, né? A Itapemirim deve ser notificada com relação à rescisão contratual. Ela ainda tem uma outra oportunidade de defesa, né? Porque ela entrou com uma defesa prévia e a defesa prévia está sendo indeferida. Aí agora ela vai para um grau de recurso. Então ela tem essa possibilidade, ela pode abrir ou não mão desse recurso, e a gente, ela exercendo o direito de recurso, ainda a gente tem, se não me engano, são 10 dias úteis com relação a esse período. Então a gente deve encerrar esse ciclo nos próximos 10 a 15 dias, e aí imediatamente a gente publica a nova licitação. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.